O anime começa o mundo de estar sob ataque de guerra. Perdido, vemos um garoto com o nome de Chan sendo abraçado por uma menina e dizendo que quando estiver com medo pode falar com ela. De repente a cena corta e aparece o mesmo no campo de batalha, onde estão sob ataque de criaturas chamadas Akino. Todos os estudantes é para comparecer no local. Não querendo saber de nada, foi sozinho e derrotou todos os inimigos, e liberando um enorme poder. Quando seus companheiros chegaram, ele já tinha derrotado todos. Kanária fica desesperada e cai no rio, assim indo tomar um banho. Ela explica que a reputação do colégio está em jogo, algum dia ele pode se dar mal e morrer sozinho, por não esperar a sua equipe, e tem que lutar como se fosse a sua última chance, não dando ouvidos que impressionar apenas uma pessoa. Todo mundo que o protagonista passa, ele olha com cara de mal. As pessoas que o garoto trata bem é apenas os adultos, por conta de ter gratidão. Chegando na sala do clube, encontra todos os seus colegas. Sub-líder da cidade, Hotaru Rindo, líder da cidade, Maihime, Kazumi e Oni são comandantes. O protagonista está preocupado com sua colocação no ranking, o seu amigo mal se importa, por conta de ter caído para o rank 200. Já o Ichan é considerado o rank 4 do colégio, tem muito mais benefício e direitos do que um rank 200. Discutindo, surge a gerente Ari e o regional manager Gotoku. Anunciando os ranks, o protagonista recusou a proposta das 3 cidades e fala que dá conta sozinho. Ele se lembra do dia que aconteceu o desastre em solo criogênico, e ele ficou sonhando com o mesmo sonho, sendo esmagado no chão com algo pesado em cima enquanto tira todas as coisas dele. Foi colocado em solo criogênico com uma guerra acontecendo, o Sol Vermelho é a raça humana desesperada. Agora não é toda a humanidade que tem o poder do mundo, esse é o mundo do garoto em qual controla a gravidade. Agora que seus mundos se manifestaram, não perderão mais para os Okinons. Cabem a eles se tornar heróis e proteger o mundo, por conta de serem protegidos lá atrás. Conversando, de repente aparece um Okinon de grande proporção nas águas de Sulline, na região de Golfo. O protagonista e a Kanária receberam menos pontos por terem ido sozinhos e pegaram os Akinos de outra equipe. A cidade de Tóquio chegou para ajudar, nessa luta está acontecendo um fogo amigável. Acontece quando um lado é muito mais forte que o outro ou o inimigo é muito mais fraco. O campo de luta vira um local para marcar pontos, os aliados lutam entre si para ver quem abate mais. E algumas pessoas querem se aparecer por conta de existir o rank quando maior mais benefícios e consegue direitos especiais na própria casa. A Hime decidiu dar um fim nessa luta, assim todo mundo correndo para não ser atingido. Com grande poder é capaz de derrotar todos os inimigos. O manager fica muito irritado por ter dado uma ordem diferente. Se tivessem destruído o local errado, estariam com muitos problemas. A vice-líder coloca a culpa no prota, mas o manager dá punição para todo mundo e todos vão ficar sem folga. Nos é mostrado um flashback sobre o que aconteceu alguns anos atrás. A raça humana foi invadida por monstros chamados de Ankinon e somente as crianças mais jovens foram colocadas em sono criogênico. Resumindo, todos foram abandonados. Depois que descobriram com o que estavam lidando, uma nova ameaça apareceu em Ankinon, não identificada. Muitos estudantes estão com medo de trabalhar e pediram proteção aos outros, mas por algum motivo ninguém atendeu a ligação. Muitos estavam ocupados e outros desligaram celulares. Eles então foram designados para uma missão no final de semana, e Chan ficou muito chateada por ter perdido as suas férias de verão. Eles se dividem em grupo para arrumar a bagunça que fizeram. Ajudando os engenheiros, eles são capazes de terminar em pouco tempo, e como era previsto, eles terminaram antes do almoço. Graças às 3 grandes cidades que dominaram o mundo, foram capazes de terminar em tão pouco tempo. O grupo do prota discute e briga por pouca coisa. O general recebe a informação que está tendo Akino na água e decide investigar. Colocando seu traje de banho, tem um certo ponto limite que eles podem ir, por conta da outra parte não ter sido explorada. Tacando a pedra na água, Oni consegue saber aonde está o inimigo pela onda da água e dá um tiro no mesmo para salvar a vida da sua irmã. Cumprindo a missão, eles voltam até a cidade. O manager foi até a área secreta e ela recebeu os dados dos estudantes com rank mais alto, aquele com os poderes conhecidos como mundo. Os que têm os menores poderes vão ser colocados para dentro. Como se fosse um afastamento, eles irão para suas famílias. Eles são recursos importantes para o mundo e não podem ser desperdiçados. Eles estão fazendo o máximo possível para protegê-lo por conta de serem a esperança do mundo. Algumas pessoas foram feridas em batalhas simples, então não pode lutar a luta contra Tóquio. Saindo do hospital, o prota olha com um olhar suspeito para a mesma pessoa que entregou o relatório para o manager. As pessoas que estão patrulhando são surpreendidas por um Akino gigante. É um tipo novo maior que a classe Tritão, a qual era mais conhecida. A organização está pensando em nomeá-lo de classe Leviatã, então vão ser obrigados a derrotar o alvo, uma unidade da escola
Tóquio foi designada, porém não conseguiram perfurar a armadura do inimigo, e o comandante da unidade decidiu recuar. A região de Aqualine e Umitaru estão sob o controle do inimigo. O objetivo do mesmo é ter o controle da Umitaru como ponte. Até os ranks mais altos recuaram por causa da sua ameaça. Ao amanhecer, todas as escolas irão atacar. Muitas pessoas ficam culpando o protagonista por não ter ido na missão de hoje como líder. No hospital, a equipe que estava em Umitaru também fica botando a culpa no mesmo, até chegar a pessoa que o prota visitou. A cena é cortada para o Ichan, que tem o sonho de ficar mais forte para proteger a Kanari, a pessoa que ama. Até conseguir vencer sozinho, será capaz de proteger a todos. Batendo na porta, a Kanari entra no quarto do garoto e vê o mesmo voando em direção aos Okinos, e foi relatar para sua equipe no hospital. Chegando no local, o mesmo percebe que não tem mais nenhum inimigo. Olhando para frente, ele solta um ataque na água para ver se os inimigos aparecem, e como já era previsto, eles se manifestaram, e por vingança, os seus companheiros decidiram atacar. Mesmo não querendo ajuda, eles vão dar cobertura enquanto o mesmo chega o mais próximo possível do inimigo. São tantos monstros que fica até difícil de se aproximar. Canária começa a cantar para ajudar a curar e fortalecer os seus companheiros, porém a garota cantou tanto que sofreu um grave ferimento e cuspiu sangue. A criatura ficou ainda mais forte e todos foram obrigados a recuar. Ichan fica se culpando por ter colocado a sua amada em risco. Prestes a ser atacado, ele abraça a Canária e são salvos pelos seus companheiros e sendo chamados de imprudentes. Eles atacam o inimigo para criar uma rota de fuga. Chegando no hospital, a Canária recebeu um grande ataque, porém está se recuperando aos poucos. Ichan é chamado na sala do manager, toma um esporro e um tapa na cara por ter atacado sozinho. O protagonista pede desculpas e fala que não vai mais fazer isso, e fala se pode ter a sua vingança junto com sua equipe. O manager permite e manda todos irem derrotar os inimigos. Ichan, depois que quase perdeu a sua amada, começou a se dar bem com a sua equipe. O único jeito de derrotar o inimigo é contornando a armadura, por estar montando estratégias e ajudando a sua equipe, e todo mundo fica assustado. Atacando juntos, foram incapazes de derrotar o inimigo e o mesmo recuou um pouco. Canária acordou e descobriu que todo mundo foi combater os monstros. Ela não gosta de deixar o Ichan sozinho e foi até o local para ajudá-lo. Chegando, começa a cantar. O prota combina seus ataques com a Mai e são capazes de derrotar o inimigo. Todos os estudantes comemoram a conquista. Ichan está carregando a Canária nas costas e se tornou mais forte para protegê-la. Ela descobriu isso por conta de ler o caderno. Desde o primeiro ataque, ele sempre achou que poderia atacar sozinho do seu jeito. Agora reconheceu seu erro e viu que estava errado. O protagonista dá o cargo de diretor de Tóquio para a Canária pela sua última batalha, até que se recupera e se torna o número 1 novamente. Aoi e a Canária foram infectados pelos inimigos, e agora estão correndo um grave risco. A garota é acertada por um ataque monstruoso e assim acabando o quarto episódio. No dia seguinte, eles fizeram uma reunião na qual Ichan não se apresenta e discutem sobre os principais estudantes que foram perdidos nesse local, até que tudo seja colocado no seu devido lugar. Eles precisam da ajuda de dois outros grupos, Kanagaya e Shiba, para ajudar na administração e na defesa de Tóquio. Oni não aceita colocar seus soldados em risco para arrumar a bagunça do prota. No entanto, ele não tem muito o que fazer, por conta do comandante dizer que tudo isso é uma ordem. Mei chega mudando tudo no colégio, até as roupas dos estudantes. Após a reunião, Mei foi até o quarto do Ichan. Lá encontrou o quarto uma bagunça tremenda. O mesmo se encontra muito abalado pela morte da Canária. Mei sai do quarto do garoto e começa a chorar no colo da sua amiga, dizendo que vão ter que controlar o inimigo e torcer para não atacar enquanto eles estiverem sem o Ichan. Aoi conseguiu ficar bem depois que sofreu o ataque e foi levada pela Hotaru para fazer uma investigação. O local está sendo invadido novamente pelo inimigo. O prota está tão abalado que nem consegue ficar em pé. Mei deu a ordem para todos atacar o inimigo. De repente, o céu fica vermelho e descem ainda mais criaturas. Todos os estudantes ficaram paralisados por conta dos seus chips atrás do seu pescoço serem infectados. Hotaru está indo até a área proibida. De repente, atacado pelo inimigo e se lembra da Mei e da meia volta. Quanto mais derrota os Okinos, mais aparecem. Até que o protagonista diz que não tem mais ninguém para proteger, então decide destruir tudo. A Eri foi até o local que o inimigo está atacando, mas é salva pela Mei, que se lembra de quando chegou nessa região. Sempre a tratou como se fosse sua filha e pede para a mesma se hospedar em um local seguro, que ela promete cuidar do resto. A mesma pede para a Mei dar um jeito de conter o inimigo por 50 minutos, que vai achar um jeito de acabar com essa confusão. Aire lembra da primeira vez que a Mei despertou seu poder. Ela foi a pessoa mais jovem e considerada mais forte. O Menege e a Aire pediu para ela proteger a todos. Com seu bom coração, vai seguir o passo do seu avô e proteger o mundo. No campo de batalha, diversas pessoas estão morrendo pelas mãos dos inimigos. Para proteger a todos, manda os estudantes recuarem enquanto ela ganha tempo. Nei derrota alguns inimigos. Quando eles dão a mão para subir no ônibus, ela recusa porque senão eles vão seguir. É para
ninguém ficar preocupado porque a Haruko está chegando para ajudá-la. Oni e a sua irmã estão chegando para ajudar a Mei e a Haruko também, mostrando alguns de seu flashback. Ela trabalhava no bastidor das 3 empresas, até que ela recebe a missão de enfrentar a líder dos Konoha, a número 1 do ranking geral, Mei. No esconderijo eles começam a relatar sobre o acontecido. Parece que um ataque direto da estratosfera que abriu um buraco de 500 metros em Tóquio e estão atacando desse local. O conector que foi destruído está impedindo a barreira e isso vai levar algum tempo. A Eri pede em torno de 1200 segundos para achar alguma forma de ajudar, e por isso quer que a Mei segure mais um pouco. Porém, quanto mais derrota, mais inimigo aparece, e o chefão resolveu dar cara. Graças a Mei, Hotaku se lembrou de quem era. Finalmente o general conseguiu entrar em contato com a Haruko e falou para eles ajudarem a Mei, porque falta apenas 300 segundos para fechar o céu e construir uma nova barreira. Mei está ficando cada vez mais fraca e não consegue mais derrotar o inimigo. Prestes a ser executada, Haruko aparece e salva a vida da garota. A barreira começa a se fechar novamente, o inimigo recua. Em torno de 300 segundos estará completamente fechado. Mei sente alguma coisa de errado e quebra o chip. Assim as duas sendo mortas e atacadas pelos inimigos. Teve 219 pessoas feridas e inúmeros mortos e desaparecidos. A Suha nesse exato momento é a melhor lutadora que tem disponível. Então QG quer deixá-la dentro para evitar que percam a melhor lutadora. O Menage não quer deixar que ela vá por causa do risco que ainda estão sofrendo. Como é a ordem do QG, ele vai conversar com a mesma e irão decidir quando é a melhor hora para realocar. Estão pensando em reduzir a linha de batalha e por causa disso o protagonista fica incomodado. A Suha foi conversar com uma das tutoras do QG. Ela explica que a melhor garota precisa tirar uma férias no interior com a sua família. Para não abandonar o seu irmão, ela prefere ficar. No dia seguinte, Oni saiu junto com a Oi por causa da mesma ter se tornado a diretora. Os dois foram em diversos lugares e a irmã do mesmo seguiu por todos os cantos. No final do rolê, a tutora do QG quer conversar com ele a sós sobre a Uzaha. A tutora estava no replay da morte das garotas. No meio do clipe, o Oni bate na porta e vão até o restaurante. Lá ela coloca um sonífero no garoto e quer que o mesmo vá para o interior, mas ele recusa e é atacado gravemente. A tutora condiz se ele for até a sua família, todos os problemas irão sumir. Essa mulher tem o poder do mundo, mesmo sendo adulta, e para salvar a vida do mesmo parece sua irmã e a mata. No dia seguinte, o garoto começa a ver coisas estranhas. O mundo completamente vermelho e fala para sua irmã não acreditar nos oficiais administrativos. Indo até a janela, ele comenta que esse mundo não é real. Ele começa a vestir o seu terno porque está acontecendo alguma coisa de errado. A sua irmã quer ir junto, no entanto, não é possível no momento porque é a melhor da linha de frente. Ele foi até o local destruído, mas não achou nada que queria, o que significa que nenhuma informação era importante para ser protegida. Andando no estabelecimento, encontrou uma parede quebrada. Abrindo, encontra livros e se assustou com o que vê. Supostamente são crianças que foram levadas para esta ilha. A Suha foi convidar o Ichan para ajudar na linha de frente. Por enquanto ele não tem nenhum motivo para lutar e só vai usar violência quando quiser. A garota condiz que o Neil considerava um herói, e Chan se sentiu muito motivado e foi ajudar na linha de frente. Protegendo os humanos, Oni deu um tiro na cabeça de um cidadão e quando foi tirar satisfação com o mesmo aparece um tipo novo. Testando para ver se é verdade, o garoto dá um tiro no seu companheiro, e o inimigo recua, só não vai explicar para o protagonista o que está acontecendo porque não dá tempo. Depois de lutar entre si, aparece um Okino atrás do mesmo, e começa a escutar a música da Canary. Ela se aproxima até ele e quebra o seu chip. Aí começa a enxergar a sua amada como era antes. Eles vão juntos até a base dos Okinos e começa a ver o mundo de forma diferente. Os humanos vieram para salvá-los. Ao chegar no local, a equipe finalmente se reencontra. Quando a Mei iria explicar o que está acontecendo, surge a mãe do Oni e da Uzaha, que promete explicar. Ela se apresenta como a chefe da operação militar. Ela se refere àquelas outras pessoas como demônios. Ela está planejando recuperar a região sul de Kanto e está entrando em fase final. Agora vem a explicação que muda todo o ramo do anime. Crianças foram sequestradas lá no começo do anime e assim virando Akinos e lutando contra a própria humanidade, por conta de ter usado chips para mudar o jeito que as crianças veem o mundo. Eles implantaram chips nas crianças. Aí ela começou a ver a humanidade como se fossem os seus inimigos. O governo, diante de uma situação complicada, colocou todas as crianças em sono criogênico, medida de emergência, mas esse era o objetivo real dos Akinos. Depois de tirar os humanos dos locais com forte bombardeio, os Akinos acordaram as crianças e colocaram uma história falsa na sua cabeça. Quando tentaram reconquistar a sua própria terra, eram seus filhos com poderes estranhos brigando contra seus pais. Esses chips são chamados de códigos embutidos na nuca, mostravam um mundo completamente invertido, então abatiam as naves não tripuladas nas quais mandavam. Os códigos que deveriam servir para manter a ordem era mentira. Os Akinans cobriram a sul de Kanto com uma camuflagem visual, então não sabia quem era aliado ou inimigo. Os demônios transformaram o mundo em algo diferente
Ichan pergunta para Kanari se foi aquele dia que ela descobriu sobre os humanos. Ela condiz que sim, a área da entrada proibida era a mais longe possível da barreira. Todos os estudantes que entrassem ali entenderia. Foi por isso que os Akinos estavam tão inquietos sobre aquele local. Ela tentou várias e várias vezes quebrar a barreira para mostrar pro Ichan que estava vivo e esse mundo que estava vivendo era uma mentira. Os dois flertando quase rolou um beijo, o garoto ficou envergonhado e fez a mesma virar nos ares. Os humanos criaram uma arma anti-Akinos, que usaram todos os orçamentos de Yohane para comprar. Um disparo dessa coisa é capaz de matar tudo que ver pela frente, mas antes disso precisa recuperar todo mundo que está em sono criogênico. Todas as pessoas receberam um comunicado dos dados confidenciais dos Akinos. Eles vieram para esse mundo através de algum buraco dimensional. Se caso conseguir destruí-lo, nunca mais aparecerão. De repente são atacados pelos mesmos e para impedi-los ativaram sua linha de frente. Oni foi na frente para derrotar os inimigos. Se vendo encurralado e sem rota de fuga, o protagonista o salvou e assim pedindo desculpas por ter duvidado do mesmo. O manager e a general prometem dar um fim nisso tudo e não deixaram nenhum herdeiro para comemorar. Está vindo cada vez mais inimigo do buraco dimensional. A cena é cortada e aparece a garota matando a sua própria espécie. Ela é a protetora do local e só pode ser fechada de dentro do quartel-general. Agora é explicado um pouco mais sobre os Akinos. Eles não vieram para a Terra para ter terras ou dinheiros, apenas queria ter o corpo das crianças e ficar igual aos mesmos. Começando o combate, eles acionaram um canhão para destruí-los, porém são contra-atacados e a mãe de Oni é ferida. Oni tem um novo plano, dos estudantes lutarem contra os Akinos e salvar as crianças que estão em sono criogênico. No barco, Ikran e Kanari se declaram um para o outro, e finalmente chegaram na base inimiga. Lá eles descobrem que o Manager sempre foi um humano e lá tá cheio de cápsula com crianças. O Manager começa a se lembrar do sorriso que a sua amada tinha quando o conheceu. Retomando um ataque em cheio no seu peito, ele volta à vida vendo a garota como se fosse uma deusa. A Quatro Olhos sempre esteve no lado dos Akinos. Ela tem o poder de fazer as pessoas ficarem sem habilidades, então tem que derrotar o inimigo na base do soco. Mia e Hotaru estão com muita dificuldade para derrotar o inimigo, e tanto que foram feridos e não conseguem nem sequer levantar. Kanari encontrou o portal e começou a cantar. Nisso fez com que seus companheiros criassem motivação para lutar novamente. A Suha derrotou a garota, assim todos voltaram com seus poderes. Esse monstro sempre foi a pessoa que cuidou deles. E passa um flashback dizendo que o sonho da mesma sempre foi ter filhos, e a meta seria morrer por eles e o seu objetivo foi cumprido. Antes de morrer, o general disse se não quiserem ser sugados para outra dimensão é melhor correrem. Conseguindo ser do local, Aoi ficou junto com Manager. Vendo a sua amada que agora está morta, manda os dois viverem uma vida calma até que possam se encontrar novamente. No dia seguinte, eles veem o mundo de forma diferente. Muitos conheceram seus pais verdadeiros e foram até o velório do Manager e da general. Muitos deles vão reconstruir a sua cidade natal, e a Kanata fala que ama o protagonista e ele responde com eu e acaba o anime.